Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa e língua inglesa da educação de jovens e adultos da nossa escola. Hoje estou aqui para darmos início ao capítulo 2º do nosso livro didático, capítulo esse intitulado Em Nosso Cotidiano, Muitas Linguagens. A gente vai aprender um pouquinho mais aqui sobre alguns outros gêneros textuais, um pouco parecidos com o que nós vimos lá no capítulo 1º, e ele vai trazer aqui também um pouco sobre os tipos de linguagem, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Está em uma dessas páginas aqui, nessa página bem aqui. Então vamos começar aqui lendo, né? Eu vou fazer um resumo para vocês aqui sobre essa primeira parte desse capítulo. Ele diz assim: outros gêneros textuais. Em nosso cotidiano, né, a gente tem contato com muitos gêneros textuais e a gente vai conhecer agora alguns deles. Ele traz aqui do ladinho uma tira, né? Eu até coloquei um vídeo para vocês, uma videoaula que explica a diferença entre a tira, o cartoon e a charge, porque eles são um pouquinho parecidos, né? Porque usam linguagem mista. Às vezes usam linguagem mista, né? Mas às vezes o cartoon usa uma linguagem puramente não verbal. Aqui no caso tem uma linguagem mista, né? Porque eu vou ter aqui a linguagem verbal e a linguagem não verbal através do desenho. E aqui diz assim: esqueça a água, preciso de coisas mais importantes, um celular e um computador. Aqui a gente vê uma espécie de empresário, né? Eu digo que ele é um empresário, um executivo pela gravata, pela forma como ele está vestido, e também porque esses executivos, né, os chamados workaholics, são pessoas viciadas em trabalho, têm o celular e o computador como objetos de trabalho. Embora para nós hoje, né, que estudamos, para mim enquanto professor, devido a essa questão de pandemia, eu também estou usando o celular, né, computador como objeto de trabalho. E aqui ele fala o seguinte: o gênero textual de humor, também da esfera do jornal, faz parte da linguagem gráfica, publicada nas colunas de jornais ou em revistas. As tiras, cartoons e charges, em muitos momentos, abordam fatos sociais situados em uma dada época e em determinado contexto. É o caso do cartoon. Nessa aqui, no caso, seria um cartoon, não seria uma tira, apresentado ao lado, que está relacionado a uma situação que ocorre em um dado momento histórico mundial. Aqui também a gente pode ver a questão da água, né? A escassez de água, a falta de água, e aqui ele dá mais importância para um celular, para um computador, do que para esse item muito valioso, né? E que já começa a faltar ao redor do mundo, que é a água, gente. Então o cartoon, a charge, elas fazem às vezes, né, por vezes aí esse tipo de crítica, né, em relação a momentos, a fatos da sociedade. E aí ele pede para a gente fazer uma reflexão: o que o cartoon pretende expressar, qual é o assunto abordado por meio das linguagens escrita e verbal. Nesse caso aí, desse cartoon, ele quer expressar, né, a importância que as pessoas de hoje, que nós, né, a gente pode se incluir também, a gente dá mais importância para as tecnologias, né, que estão presentes no nosso cotidiano, como celular, computador. Embora eu reafirmo, né, que hoje, devido ao momento que a gente vive, o celular e o computador têm se tornado aliado de muitos profissionais que antes não eram. Mas ainda assim, né, mesmo antes da pandemia, as pessoas já davam mais importância a essas tecnologias do que a outros itens, a outras coisas básicas, né, que fazem parte da nossa vida, como a família, comunicação pessoal. Na verdade, a interpretação que ele quer que a gente faça é justamente essa, né? No caso aqui,
o fato desse senhor aqui, desse personagem, né, dar mais importância para o trabalho, né, do que para coisas tão importantes. Ele colocou aqui algo essencial do lado, né, que é a água. E aí ele faz um paralelo, ele quer comparar a água com outras coisas que também são tão essenciais na vida das pessoas, como o relacionamento com o próximo, como pensar mais no próximo, e a gente tem, na verdade, falhado um pouco nisso, todos nós. Então é basicamente isso aí, a reflexão que ele quer que nós façamos, que eu espero que vocês também tenham feito, quando vocês aí responderem para mim, me mandarem no privado a resposta. Na próxima página ele vai trazer mais um gênero textual, que é o gênero canção, ou também pode ser chamado letra de canção, né? Ele é híbrido, porque ele mistura tanto a linguagem verbal quanto a linguagem musical, né? Que é o ritmo e a melodia. Ele vai dizer o seguinte: ao cantar uma canção, você sabe quais são as linguagens usadas? Quais foram as linguagens que o compositor utilizou em seu trabalho para compor a letra e a melodia e expressar suas ideias e sentimentos? E aí ele quer que a gente faça essa reflexão, né, no caso. E aí ele diz o seguinte: observe que as linguagens verbal e sonora estão presentes em algumas estrofes da canção Ó Abre Alas, Marchinha de Carnaval Brasileira, composta por Chiquinha Gonzaga em 1899. Então lá se vão mais de 100 anos, né, gente? Para animar o carnaval do cordão Rosas de Ouro. A compositora, instrumentista e regente Chiquinha Gonzaga é a maior personalidade feminina da história da música popular brasileira. Então, a reflexão que ele quer, ao cantar uma canção, a gente sabe quais foram as linguagens que foram utilizadas, quais foram as linguagens que o compositor utilizou em seu trabalho para compor a letra e a melodia, né, dessa canção. A gente sabe que a música, ela faz parte de um universo, né, que traz sentimentos, ideias, valores culturais. Então tudo isso com certeza foi pensado na hora que o compositor cria uma música, ele tenta colocar a música não deixa de ser uma poesia, né? E como é uma poesia, consequentemente, né, o compositor, ele vai, né, colocar muito do que ele vive, né, do meio em que ele vive. Eu não falo não só musicalmente falando, mas também a vida dele naquela canção. Então a gente vai agora, vou colocar para vocês aqui a música, para vocês acompanharem um trechinho da música, né, para a gente entender um pouquinho mais desse gênero que mistura tanto a parte, como ele falou aqui em cima, né, da linguagem verbal como da linguagem musical. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar.
A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Ô abriola, eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Ok, pessoal, então eu coloquei para vocês a música, né, até um pouquinho mais aí do que na verdade tem aqui nesse texto. Na verdade, a música que eu coloquei não é bem essa daqui, né, porque ela não fala essas estrofes aqui, mas o ritmo e a melodia é a mesma que a gente conhece, né? O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar, eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar, rosa de ouro é quem vai ganhar. Então a gente observa aqui que ele vai dizer que esse ritmo é alegre e festivo e ele vai se configurar nas sensações que as palavras transmitem, né? Abrir alas aqui é uma palavra de ordem que é usada para abrir caminho em meio à multidão. Ele até colocou aqui o link, né? Só que eu acabei colocando um outro link. Lembrando aqui que ela fez em 1899 para animar o Carnaval do Cordão Rosas de Ouro. Eu acredito que até hoje, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa canção. Né, uma canção secular, no sentido mesmo não só de ser do século, mas de já ter mais de um século também, né? Na verdade, são mais de 100 anos aí que essa canção foi composta, e essa é só uma canção dentre tantas outras canções que possuem uma identidade própria daquele que compõe e também daquele que canta, né? Porque quando a música é interpretada, ela também ganha outras conotações. Tudo bem, pessoal? Então aqui ele vai dizer que quando a gente lê a letra, né, a gente imagina como ela seria cantada e interpretada, e os versos da marchinha nos permitem sentir a cadência da música. É por isso que esse gênero ele mistura duas linguagens, né? A linguagem verbal, que pode ser escrita ou falada, e a linguagem musical, que é aquela que tem ritmo e melodia, acompanhada por instrumentos, né? Além das linguagens verbal e sonora, também podemos imaginar o balanço da moça dançando, o que nos remete à linguagem visual e corporal, que é outro tipo aí de linguagem, que a gente pode chamar aí de linguagem sinestésica, né? Essa linguagem corporal é uma linguagem mais sinestésica. Ele vai concluir dizendo que a linguagem, portanto, faz parte da vida do ser humano, os vários tipos de linguagem, né? E das relações com o outro em qualquer situação de comunicação, em suas várias formas de expressão, textos, sons, imagens e gestos. Reconhecer e saber usar é importante para o nosso aprendizado e para podermos nos posicionar criticamente em nossas interações comunicativas. E agora, né, a gente vai responder aqui esse primeiro exercício, né? E ele pede o seguinte: observe as imagens a seguir apresentadas. Quais as linguagens presentes nestas imagens? Falada, escrita, visual, sonora, corporal, matemática, onomatopeica ou mista? Ele vai dizer bem aqui pra gente, nesse quadrinho, o que é uma linguagem onomatopeica, né?
ela consiste no emprego de palavras que reproduzem sons ou ruídos. Tem a ver aí com a figura de linguagem chamada onomatopeia. Vocês já leram histórias em quadrinhos, né? Vrum, sock, pou. Tudo isso aqui é onomatopeia, né? Esse vrum é como se fosse o ruído do motor, né? O bramido do motor. O sock é um soco e o pou também uma batida. Ele vai dizer que é um recurso que costuma ser muito usado em histórias em quadrinhos, como eu falei para vocês, tiras, charges e também textos poéticos. Textos mais modernos, contemporâneos, já usam onomatopeias, né? Ele vai dizer aqui, ele vai colocar alguns exemplos: tic-tac, que é o relógio; tibum, é o mergulho; miau, né? A voz, né? É a imitação da voz do animal, do gato. Psh, é pedir silêncio; é rosnar, entre outras onomatopeias. Então a atividade é essa, é a gente identificar os tipos de linguagem aí presente, né? E aí lembrando que a gente tem a linguagem verbal, ela pode ser falada, pode ser oralizada, né? Pode ser escrita. A linguagem não verbal, ela é visual, ela é corporal, né? É uma linguagem mais... É uma linguagem que não é nem falada e nem escrita. Tudo que não for falado ou escrito é não verbal. E a mista mistura as duas coisas. Então vamos lá fazer a atividade aqui. Aqui a gente tem um anúncio: educação de qualidade para todos. Então a gente tem aqui uma linguagem mista, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Opa! Linguagem mista, por quê? Porque eu vou ter aqui o visual, né? Eu tenho o verbal, isso aqui é verbal, ó. Eu tenho o visual também, que compõe aqui o todo, e o fotográfico, né? Aqui eu tenho a foto desse modelo. E tudo isso aqui compõe a linguagem visual, né? No frigir dos ovos, essa linguagem é mista. Então, avançando, a gente vai ver aqui um gráfico que vai falar aí sobre o nível de escolaridade dos trabalhadores rurais do Coreia de produção. E essa fonte aqui, a fonte dessa estatística é do MTE. E aí ele tem aqui alguns dados, né? E vamos analisar a linguagem e não o que o gráfico quer dizer, ok? Aqui também é misto, né, gente? Linguagem mista. Eu vou ter aqui, ó, linguagem verbal escrita. Eu vou ter também eu vou ter uma linguagem geométrica, numérica, né? Geométrica porque aqui eu vou ter esses pilares, né? Essas formas retangulares. Geométrica. Só que isso aqui seria não verbal, né? Essa numérica seria uma linguagem escrita numérica verbal, né? Por isso que é mista. Então, a letra B é uma linguagem mista, né? Porque mistura tanto linguagem verbal quanto não verbal. Aqui a gente tem uma linguagem mista também. Aliás, ela é mista. Ela não seria bem mista, né? Porque para ser mista tem que ser a mistura do verbal com o não verbal. Aqui eu teria uma linguagem mais não verbal, né? Eu teria mista porque eu tenho vários tipos, né? Eu tenho aqui a linguagem corpórea, né, sinestésica. Nesse caso seria corporal, vou até colocar corporal. Eu tenho aqui o visual, fotográfico. Eu vou ter dança, gestos também.
a gente pode pensar que elas estão dançando, se movimentando, associado a uma música, né? Geralmente as coreografias vêm com música. Isso faz com que as pessoas tenham essa simetria nos gestos, né? Por isso aqui seria misto, né? Porque tem vários tipos de linguagem não verbal, mas o misto, como vocês vão ver mais embaixo, é a mistura da linguagem verbal com a não verbal. Tudo bem? Aqui eu vou ter uma tira, um quadrinho, né? Vocês veem aqui uma linguagem. É porque ele quer para a gente classificar de acordo com o enunciado da questão, né? Aqui eu tenho, onomatopeia. Onomatopeia. Aqui o som dos passarinhos, né? A gente pode colocar gestual também, né? Porque ele vira o rosto. E aí ele acaba não prestando atenção na placa, ele se distrai com a borboleta, né? A gente pode colocar gestual aqui, né? Tem verbal, que tem a placa, né? Escrita. E eu já coloquei ali em cima a onomatopeia. Então isso aqui também seria bem visual, né? Beleza, pessoal? Então aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a linguagem é um processo de comunicação pelo qual os falantes interagem, né? E durante a comunicação a gente pode usar vários tipos de linguagem. Ele vai colocar aqui o conceito, né? Linguagem verbal, pode utilizar fala ou escrita. Não verbal, vai utilizar imagens, cores, sons, expressões faciais, gestos, desenhos, pinturas, fotografias, músicas, danças. Tudo que não for escrito ou falado vai ser não verbal. E a mista vai utilizar tanto a verbal quanto a não verbal ao mesmo tempo, né? Como anúncios, tiras e charges, né? Além das peças de teatro, podem fazer aí o uso desse tipo de linguagem. Vamos ficar por aqui, vamos dividir a atividade em duas, né? Vocês vão fazer o restante da atividade em casa, a gente tem aí mais essas questões. E eu vou trazer na próxima aula o restante da gravação desse vídeo, tudo bem? Já coloquei para vocês as videoaulas, então creio que vocês já estejam mais familiarizados com o assunto. Espero que vocês possam estar entendendo, façam a atividade no caderno, me enviem no privado. Desejo a todos um bom final de noite, fiquem com Deus e até a próxima.